Muitos tutoriais que tem aí pelo YouTube, eles apresentam muita coisa, né, com relação ao PyTorch em um único vídeo. Geralmente vão explicando os comandos, as variáveis, passam alguns exemplos, muito voltados aí para machine learning, redes neurais, inteligência artificial, mas fica, geralmente, né, no meu ver, fica meio superficial, apesar da matemática envolvida, para que a pessoa consiga realizar novas tarefas, novas abordagens por ela mesma. Eu acredito que para contornar isso melhor, a pessoa tem que entender bem a parte fundamental da coisa, né? Então é com esse espírito que eu vou tentar fazer alguns vídeos que não abordam tanta coisa, geralmente bem mais pontual, e claro, aqui um pouco mais voltado para matemática, física, ciências em geral. E aqui então a gente vai falar um pouco do PyTorch, né, do Tensor no PyTorch. Da mesma maneira que eu fiz com NumPy, SciPy, SymPy, mostrando como utilizá-lo e algumas de suas vantagens, né, eu vou mostrar aqui com o PyTorch Tensor, que ele é bem semelhante ao NumPy. Ele começa a ficar diferente quando você começa a trabalhar um pouco mais com questão de gradientes e outras funções, mas ele é muito parecido, e então acho que não vai ser tão difícil, né? Mas ele tem algumas particularidadezinhas, especificar algumas coisas, e com o PyTorch a melhor parte é que para aqueles que têm uma placa de vídeo boa, que já vem com CUDA, você consegue utilizar o poder do processamento gráfico, né, o GPU, para fazer os cálculos. E quando se trata de fazer simulações com bastante coisa, por exemplo, 1000 partículas, 4000, 10.000, 100.000, utilizar o GPU para fazer geralmente multiplicação de matrizes, realmente faz o tempo desses cálculos a diminuir. Também calcular determinadas integrais numericamente, ele realmente diminui o tempo desse cálculo pelo computador. Ok, então o PyTorch, você vai conseguir instalar ele através do site deles, né? Deixa eu entrar aqui. Então, uma vez que você esteja no site deles, essa aqui é a primeira página já de entrada, você abaixa um pouco o scroll, né? Abaixa um pouco a página e já vem aqui a parte de como instalar o PyTorch. Ele tem bastante formas de instalar ele, né? Você pode ver aqui pelo tipo de maneira, pelo pacote Conda, pelo pip, por fonte se você quiser fazer a compilação para Windows, Linux e Mac, e os tipos de, se você quer ele mais atual, né? Mas aí ele pode dar bugs, problemas, ou uma versão mais estável. E se você tem uma placa de vídeo, geralmente que já tem uma GTX, uma RTX, que tem a CUDA, você já consegue pegar essas plataformas. Se você não tiver, você pega essa opção CPU. Mas se você tem, você escolhe uma dessas, né? Para você saber qual CUDA você tem, né? Se é 11.7, se é 11.8 ou se é 12. No meu caso, que já tem instalado os drivers da minha NVIDIA, foi só eu abrir o PowerShell, né? O DOS. Então deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Eu só abri o PowerShell e digita esse comando, NVIDIA-SMI. Esse comando então vai te dar várias informações da NVIDIA, e bem aqui no canto vai ter aqui, ó, CUDA version 12.2. E nesse caso você pode perceber que pelo site a gente não acha, né? Não tem esse 12, só tem 11.7 e 11.8. No caso eu escolhi a 11.8 e instalei através do pip mesmo, né, para o Windows. Então eu copiei isso aqui, esse comando, fui até o meu DOS novamente, peguei ele e instalei, e deu tudo certo.
se você tiver uma outras particularidades da sua máquina, então você lê essa página aqui e descobre qual que é o melhor jeito para você instalar o PyTorch aí na sua máquina. Então, a gente chama o PyTorch através do import torch. Eu chamei aqui o NumPy para mostrar um pouco a diferença do NumPy com o Torch. Não me lembro, acho que não vai usar, mas chamei o time para mostrar algumas diferenças de tempo. Aqui pelo Notebook Jupyter, a gente até vê os tempos, né? Quando a gente manda, deixa eu já rodar esses aqui. Vê que ele, bem aqui assim, ele está mostrando quanto tempo demorou para fazer isso, mas dependendo de quanto for, é tão rápido que às vezes ele vai mostrar 0 segundos. Né? Então, para a gente ver uma diferença que é menor que isso, eu coloquei esse time para ele fazer o cálculo, né, e mostrar a diferença quando começa o comando e não, e dar a amostra para que fique um pouco mais visível essa rapidez, né, de utilizar o Torch em algumas situações. Tem situações que o NumPy ou o Torch tanto vai fazer, PyTorch. Tem situações que usar o CUDA vai ser, pode ser até pior do que não utilizar, então vai muita experiência e de pesquisa aí para ver, mas quando se trata de muitos dados, com o CUDA é melhor. Em algum vídeo para frente a gente vai ver isso melhor. Então chamei aqui todos os pacotes, né? E o que se tem no PyTorch é o Torch Tensor, né? Ele é muito parecido com o NumPy Array e também possui aquelas mesmas regras de transmissão que eu mostrei em outros vídeos, né? Eu vou deixar um card aqui para vocês verem algum outro vídeo sobre essas regras de transmissão, de broadcasting, mas segue praticamente do mesmo jeito e talvez até mais fácil do que com o NumPy, né? Então vamos ver aí essa diferença do NumPy com o Torch. Eles, tanto o Array quanto o Tensor, eles são criados muito próximos, né? Vou criar aqui um N e um T com o NumPy e o Torch. O N, por exemplo, um linspace, espaço linear 0, 1, 5, ou seja, vão ser de 0 a 1, 5 elementos, né? E ele vai dividir por igual. E um T é do mesmo jeito, só que aí você chama o Torch. Eu não defini como nada, né? Então ele é o Torch. Torch linspace. Então quando a gente chama, vamos ver o nosso N, que ele dá. Ele dá um array, abre colchetes e mostra, né? De 0 a 1, 5 elementos. E divididos por igual. E o T, veja que ele já mostra tensor, ao invés de array, né? Porque o PyTorch ele trabalha um pouco diferente a maneira como ele guarda esses dados na memória, no CPU, no GPU. Então a primeira diferença é essa. No NumPy você vai ver array e no PyTorch você vai ver tensor. Veja também que ele já mostra mais casas, ele tem mais particularidades. Eles também podem ser redefinidos, né? Feito o reshape deles, as maneiras são iguais. Então se eu crio aqui um Torch range de 48, né? No caso vamos fazer aqui outro N e outro P, mas vamos fazer mais. Como é essa forma, né? Ó, esse range aqui com 48 elementos, vai de 0 até 48, todos em sequência, em um único tensor, né? Como se fosse um array. Então se a gente... só que se eu pego e mando fazer um reshape, ou seja, eu quero 344, vamos ver como é que vai ficar isso. Eu fiz tanto para o NumPy, o NP, quanto para o PyTorch T. Então se eu mostro o meu N, olha lá como ele faz. Ele vai pegar de 0 a 15 e vai fazer 1, ou seja, ele tem 4 colunas e 4 linhas, ó. Um array, 2, 3, 4 arrays, cada um com 4 elementos, e 3 desses arrays, né? E o Torch vai fazer a mesma coisa, com a diferença de que ele vai mostrar tensor. Então ele faz a mesma coisa, de 0 a 3, a 15, cada tensor aqui separado, e toda essa parte em um único tensor. E depois vai para o outro, que seria aquele 3, né? O formato 3, 4, 4. Então você vai ter 3 tensores, onde um tensor dentro ele é feito de 4 por 4.
Ou seja, cada tensor vai ter vão ser 4 tensores com 4 números cada um. E para fazer então operações com o tensor, é muito parecido, né? Tem as mesmas regras de transmissão e funciona daquele mesmo jeito. Se para você fazer as operações você tem que ter tensores de dimensões iguais, então como é que isso vai acontecer? Ou quando uma das dimensões for igual, ou quando uma delas for 1. Coloquei 2 exemplos aqui para a gente ver, né? Por exemplo, eu tenho algum tensor ou array que seja 1, 5, esse aqui é a dimensão, não são os elementos. O shape, né? 1, 5, 3, 1, 2, 2, e um outro que é 7, 1, 3, 2, 1, 2. A comparação vai ser feita sempre da direita para a esquerda, e aí você veja aqui, o último aqui, a última dimensão, 2 e 2 são iguais, a outra não são iguais, mas um é 1. Aqui também não são iguais, mas um é 1, são iguais, não são iguais, mas um é 1, não são iguais, mas um é 1. Então, eles são compatíveis para fazer operações, né? Vamos aqui um exemplo, ó. Pedir para fazer pelo NumPy um array 6/5 só de 1 e um arranjo aqui com 5. E vou fazer um reshape desse B, por exemplo. Vamos ver quem é o A, né? Aqui embaixo tá. Ver quem é o A. Então, ele é o meu 1, né? De 6/5. Então, vão ter 6, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um com 5 elementos, tudo 1, porque é o que o ONE faz. O B eu já fiz um range de 5. Se eu mostrar esse range aqui, ele vai mostrar 0, 1, 2, 3, 4. Se eu quisesse fazer alguma operação de A com B, não ia dar muito certo, porque o shape do B, vamos ver o shape do B, o shape do B, ele é 5, e o shape do A, ele é 6/5, né? Então, como é que eu poderia fazer ele ficar igual? Eles têm que ser iguais, eles precisam ter de uma maneira que ou um é 1 ou são iguais. Então eu faço um reshape do B, 1, 5, né? Ele me mostra o B, vai ser a mesma coisa, só que ele vai colocar agora mais uma dimensão para ter. E agora então o shape desse B novo vai ser 5 que eu acabei de pedir para mandar fazer. Então agora sim, né? 5, 5 iguais, 1, 6 não são iguais, mas 1 é 1. Então agora eu posso fazer alguma operação. E com o PyTorch a mesma coisa, né? Então no PyTorch aqui eu faço um torch once, ele também tem esse comando para fazer, 6, 5. E aqui eu já vou fazer direto, né, um arranjo de 5, mas vou pedir para ele colocar um shape de 5. Só para a gente ver rapidinho, eu vou criar o A, o B. Se eu mostrar o meu BB aqui, vai mostrar um tensor é 1, 2, 3, 4. O shape dele, torch size 5, então ele só tem essa dimensão. Agora, se eu fizer um shape 5, para dar aquela regra de transmissão correta, aí eu mudo o shape do B para torch size 5, né? Vai bater agora com o shape do meu AA, né? 6/5, vai dar para fazer. E se eu pedir agora para fazer um ABB, ele então consegue realizar, né? E transformar ali, fazer a multiplicação. Então 0 por qualquer coisa é 0, 1 é 2, é 3, é 4, é 5. Como multiplica tudo por 1 e vai de 0 a 4, vai dar tudo 0, 1, 2, 3, 4. Então, funciona muito igual, não precisa ter o mesmo número de dimensões. Caso, às vezes, você tem dois tensors, né? E por exemplo, tem 4 dimensões, outro tem 3. Mas de maneira que esses 3 eles estão dentro daquela, ou um é igual ou um é 1, aquele faltante do tensor que tiver menor, ele vai ser considerado 1. Não precisa chegar a fazer aquele reshape nesse tipo de caso.
o computador considera ele como 1 e vai fazer a operação que você está pedindo, né? Então, exemplo, vamos pegar que a gente tem aí um tensor, um array de 256 por 256, vou corrigir aqui, né? E por 3, ou seja, é como se fosse uma figura, né? Tem uma figura de tamanho 256 por 253 e 3 cores ali, 3 canais para cor. E eu quero multiplicar ele, cada cor por uma meio, uma 1,5 e uma 2, cada canal, né? Então, por exemplo, a imagem, vamos dizer que ela é um torch random de 256, 2563, ou seja, tenho aqui esse formato, né? Então vão ser 256 tensors por 256, cada um com 3 canais, o red, blue, green, né? E aquele ali que eu quero multiplicar, o chamado uma certa escala, então eu vou criar um tensor, abre parênteses, abre colchetes, 0,5, 1,5, 2. E eu quero um resultado, né? Eu quero o quê? Multiplicar, fazer escala. Quero que cada canal seja multiplicado cada um por aquele número. Como os shapes aqui estão iguais, não, mas eles são parecidos, que a gente vai ter, por exemplo, vamos abrir um aqui para ver. A gente tem o imagem shape. Tá, ele é um 256 por 3. Esse aqui já é 1 por 3. Ou seja, se a gente comparar, né? Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Escala, shape. Se a gente compara, 1 por 3. O 3 é igual, tá valendo. Os que não tem para trás, ele vai considerar 1. Então, eles não vão ser iguais, mas um vai ser 1 e o outro vai ser 1 também. Então, dá para fazer a operação. Então, se eu fizer um resultado que é a imagem pela escala, ele consegue me fazer aquela conta, né? Ele vai pegar, por exemplo, vai pegar cada uma da imagem, né? Vai pegar esse menos 7,5 menos elevado a 0 menos 1 e vai multiplicar por meio. Ela vai dividir por contrário, né? Vai pegar esse menos 1,55 e menos 1,55 e vai dividir por 2. Vai dar menos 7, 10 a menos 1, né? 0,7, que daria quase 1,5. Isso aí. Então ele vai fazer isso, para outra ele já vai multiplicar por 1,5 e para outra ele já vai multiplicar por 2. Né? Então aqui seria menos 1,577 e a menos 1, teria que dar 3 alguma coisa, né? Que está aqui, ó, 3 ponto menos 3 é menos 1. Então ele faz automaticamente, sem muita enrolação. Agora imagine que você tem mais, você tem outro tipo de dimensão, até maiores. Então, por exemplo, tem duas imagens de 256 por 256 e todas coloridas, cada canal. Né? Então, ou seja, você tem 2 por 256 por 256 por 3. E você quer fazer a mesma coisa. Multiplicar uma por um conjunto de escalas aí qualquer. Então, vamos definir aqui só como se fosse uma visualização, né, para entender um pouco melhor o que o PyTorch faz. Então, pedir para ele fazer randomicamente aí qualquer coisa de 2 por 256 por 256 por 3 e pedir para ele fazer um tensor. Aqui vem uma jogadinha para entender, que é por causa daquele 2. Eu quero multiplicar o primeiro por meio, o segundo por 1,5 e o terceiro por 2. Só que eu tenho que fazer isso duas vezes, né? Então eu vou pedir ele para fazer de novo o meio, 1,5, 2, então ele vai ficar com um array de 1 por 6, né? Mas vou pedir para ele dar um reshape do jeito aqui de um jeito que vai dar aquelas regras de compatibilidade. Um é igual ao outro, ou um é 1. E eu reshape para ele para quanto? Para 2, ou seja, eu quero 2 tipos de escala e 3 no final, que é um para cada cor, né? Para cada um daquela última dimensão, que no caso são 3. E aqueles do meio tem que ser 1, porque eu não quero multiplicar por mais números. Poderia ser outro, por exemplo, poderia ser a primeira imagem eu queria que multiplicasse por meio, 1,5, 2, e a segunda não multiplicasse, deixasse tudo 1. Eu colocaria 1, 1, 1,
e faria o mesmo reshape, que eu fiz igual, né? Então se você olhar, vamos olhar aqui a imagem, né? Ele vai te dar essa coisa aqui. E agora as escalas, veja como ficou. Antes eu tinha criado um tensor meio, 1,5, 2, meio, 1,5, 2. Quando eu dei o reshape 2, 1, 1, 3, ele fez um tensor meio, 1,5, 2, que ele pegou os 3 primeiros. Depois ele pegou os 3 últimos e fez de novo meio, 1,5, 2, que seria esses 3. Um tensor de cada desses. Um maior para pegar 256 e 2 porque é um para cada imagem. E agora então deu a compatibilidade, você então pode pegar e multiplicar para fazer uma escala aí dessa imagem, qualquer coisa nessa questão das cores, né? No caso do exemplo aqui. Ele vai fazer novamente de novo, ele vai pegar a primeira, pegar o elemento e dividir por meio, vamos ver quem seriam as imagens. Aqui. O primeiro da imagem é 0.5509. Se multiplicar por 2 vai dar, deve ter alguns números ali na frente, mas daria o 0.559. Existem outras operações que podem ser feitas com o PyTorch, que já vem por ele, né, que seria a média, o desvio padrão, um máximo e um mínimo. Então, se eu fizer um tensor, né, aquele meio, 1, 2 e 5, e eu pedir para ele mostrar a média, o desvio padrão e o máximo e o mínimo, ele vai fazer para esse tipo de tensor, né? E ele me mostra assim, tensor 2.125, ele já fez a média de todos esses dados. Quando eu pedir para ele mostrar com vírgulas, ele está mostrando cada um aqui. Para mais dimensões, também é possível fazer, só que aí você agora tem que começar a dizer o que você quer que ele faça. Então, ele vai fazer meio que para cada linha. É assim que ele foi feito. Então, se você tiver várias dimensões, ele faz meio que para cada tensor final ali, né? E te mostra. Então, um exemplo aqui. Como é que você mostra o que você quer fazer? Um arranjo com 20 elementos do tipo float, para ele ficar ponto alguma coisa. E eu fiz um reshape aqui para ficar 5/4, para ficar um shape diferente desses aqui. Então eu pedi para ele mostrar o T e a média desse T utilizando o eixo 0. Bom, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Esse eixo 0 é o que você vai dizer o que ele tem que fazer, qual média que ele tem que fazer. Então está aqui o meu tensor. Meu tensor é o 0, 1 até 19, né? Do tipo float 64, que eu pedi aqui. Feito um reshape 5/4, né? Então 4 elementos, 5 tensores. O que ele fez aqui, ó? Então o eixo 0, o que ele fez? Ele pegou, é 0, né? Lembrando, a posição é sempre começa no 0. Então 0, 1. Então o eixo 0, o que ele fez aqui? Ele manteve qual? O 4. Então ele fez a média desses aqui, de 0, de 4, de 8, de 12, de 16, né? Então a soma disso daqui daria 40, né? 40 dividido por 5 elementos, que é o outro, 8. A mesma coisa aqui. Então ele manteve a dimensão última, 4. Se tivesse a dimensão 1, a 2, a 3, ele ia manter elas e iria fazer alguma média com relação àquilo. E fez por todos os tensores, né? Então ele fez uma média dessa coluna, uma média dessa coluna, da segunda, da terceira, da quarta, e me mostrou essa média em um tensor, né? Com 1, 2, 3, 4. E para mais dimensões, né? Então vamos imaginar um outro aqui, um 5 por 256 por 256 por 3, ou seja, seriam como 5 imagens, 256 por 256 com 3 cores, né? E eu peço então para ele fazer a minha média com T no eixo 0, ou seja, o primeiro eixo. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele 256 por 256 com 3 cores e vai provavelmente fazer 256 médias ali para cada cor, mantendo aquele 5, fazendo por coluna. Então ele fez as 3, ó. Ele vai fazer uma média por canal por 256 por 256.
Se eu mudasse, por exemplo, 3, né? Aqui tem 0, 1, 2, 3. Então ele ficaria aqui. Então ele já daria outra coisa. A gente pega e faz esse min aqui. Olha lá, ele já me dá um size 5, 256, 256. Ou seja, ele mantém as 3 primeiras e faz alguma coisa com relação ao eixo 3. Olha lá, no caso aqui ele dá 1, 2, 3 vários, né? Ou seja, ele provavelmente daria, ele está fazendo uma média por imagem, né? De todas as cores. Então ele está pegando todas as cores e está me dizendo, ó, aqui eu tenho essa relação de cores, essa média, aqui eu já tenho outra, nesse pixel eu tenho outra e assim vai. Imagine também você, por exemplo, você quer pegar lá nas cores, né, naquele red, blue, green, qual seria o maior valor nessa posição, né? Ou seja, né, eu peguei aquele T que a gente fez lá atrás, aquele randômico, 5 por 256 por 256 por 3, e disse que no eixo 3 ele tem um máximo de T, né? Vamos ver qual que vai ser o shape desse valor. Ele vai me dar um 5, 256 por 256, então ele foi lá na última dimensão e travou. E o que seriam então esses índices? Se a gente pega, por exemplo, os valores, está no caps lock, os valores, ele vai me dar um monte de coisa randômica que ele criou, né, através daquele T, 256 por 256 e 5 deles. Agora, se a gente pega os índices, ele está me dando o maior índice naquele T3 lá, né, que ele fez, o máximo. Então, nesse canal tem bastante, vamos supor que 0 seria mais vermelho que verde, 1 seria um pouco mais de verde do que vermelho, e assim vai. Então ele me mostra o máximo que eu tenho de alguma relação ali por 5 por 256 por 256, né? Ele está dando a 256 por 256, uma. Está fazendo isso 5 vezes, 2, 3, 4, 5. Cada conjunto desses sendo um tensor, né? E um benefício que você pode ver, né, da utilização do PyTorch, vamos supor, por exemplo, que eu faço um A e um B 1000 por 1000 randômico. E aí eu vou utilizar essa função matchMul aqui, que ele vai fazer a multiplicação dessas matrizes, A por B, 1000 por 1000 vezes 1000 por 1000. Aqui eu uso aquele time que eu falei, né, ele vai me dar vai iniciar o contador aqui na hora de fazer o cálculo, depois vai parar e vai me dar essa diferença. Então se eu fizer isso, deu 0,06, então 10 a menos 3 segundos. Se a gente faz a mesma coisa com o NumPy, né, então gera um C e um D com o NumPy e pede para ele fazer a multiplicação, C arroba D a multiplicação matricial, ele já me deu 0,014 segundos. Então veja que ele é 10 vezes mais rápido do que o NumPy para fazer. E aqui ainda nem chamei o CUDA, né? Vai ter momentos que realmente utilizar a GPU, ele melhora isso daqui e faz o cálculo mais rápido. Uma outra diferença, na verdade a grande diferença entre o PyTorch e o NumPy, é que o NumPy, o PyTorch, ele automaticamente faz gradientes de operações. O mais interessante, ele pega aquele valor de gradiente e ele junta lá no vetor que você pediu para fazer. Ele não cria ele cria um outro vetor, né, separado, mas ele meio que faz essa indexação, né? Você vai ver isso aqui. Então, imagina um certo y aí que é a soma de xi ao cubo.
e você tem um gradiente dele, del xi, no caso é 3xi ao quadrado. Então, se eu faço, por exemplo, esse tensor aqui, 5846, e digo a ele que eu quero que ele saiba, ó, tem gradiente aqui, né, price grad true, então eu vou pedir por um certo y ser o x elevado a 3, x.pau 3, e a soma dele. Né, e vou pedir para ele mostrar esse meu y. Então veja que ele criou um tensor aqui, 917, e guardou, né? Ele fez aquela soma. Meu y é o x ao cubo, fez aquela soma, e pedi para ele lembrar, ó, tem gradientes aqui. Agora eu vou falar que eu quero calcular, né? Tem um comando que chama backward, que ele calcula o gradiente de um certo tensor que você está dando ele, no caso é o y. Então se eu fizer o y backward e pedir para ele me mostrar o gradiente no x, xgrad ele me mostra. Né? Então ele vai mostrar para cada parte aqui o gradiente, que vai fazer esse del y, del xi, né? 3xi quadrado, né? 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. 3, 5, 15, 2, 6, 7, 75. Então ele mostra o gradiente para cada um, só que ele coloca isso no x, olha que interessante, eu preciso fazer no y, e ele automaticamente mostra tudo que aconteceu no x ali, se eu pedir o grade do x. Né? Numericamente, se você pedir para fazer 3x quadrado, que é o del y, del xi aqui, ele vai mostrar essa mesma matriz aqui, esse mesmo tensor. Então, assim, para cada elemento do vetor x, se você pede o gradiente, né, mostra aquele price grad igual a true, ele grava esse gradiente lá no x, no tensor que ele fez a conta, e você pode chamar isso direto lá. Né? Isso aí pode, às vezes, ajudar muito em deep learning, machine learning, inteligência artificial, com certeza é muito utilizado, é muito bom. Mas para outras aí, se às vezes você precisa de ter isso, você lembra lá, requires grad control, e pode chamar direto daquele seu vetor, que é onde você utiliza os dados para fazer o gradiente.